Então, é isso, só completar. Tem uma pergunta agora. Agora eu vou jogar para Lorena. Estou com Larissa na mente. Vamos lá. Qual é o maior desafio ou dificuldade de ser missionário? Então, eu queria... Tá aí, Tiago, joga na tela. Qual o maior desafio ou dificuldade de ser missionário? Lorena, começa aí, então, respondendo. Gente, quem sou eu na fila do pão, né? Enfim, vou falar sobre a minha perspectiva. Eu li recentemente um texto que eu acho que resume bem, assim, sobre as muitas dificuldades do missionário, uma das maiores, que é sobre o missionário que está no campo, que a dificuldade, talvez a maior de todas, não seja aprender uma língua ou ser inserido na cultura e tudo mais, mas o desafio de lutar contra si mesmo, de lutar contra a própria carne, contra os seus próprios desejos, contra o amor à própria vida, e tantas outras coisas, né? Ou seja, são dificuldades, porque o missionário ele não tá isento, né, de nenhuma das guerras carnais que qualquer um sofre, né? E dentro de um contexto de missão não é diferente. Existem tantas outras coisas que vão aparecendo para querer talvez trazer orgulho aí e trazer coisas, né, na vida do missionário que cada um sabe o que tem, sabe o que passa, e que muitos missionários não têm um cuidado, né? A igreja talvez envia, mas não tem o cuidado com o missionário lá no campo, não tem um discipulado, não tem um acompanhamento e tantas outras coisas. Eu acredito que tem muitas dificuldades dentro do campo, inúmeras, né? Dificuldades financeiras, sim, mas talvez a dificuldade de realmente não amar a própria vida e estar disposto a qualquer coisa, assim, sabe? Inclusive a largar, né? Dia após dia os seus próprios desejos. Não é porque está no campo que se está perfeito, tem que continuar sendo aperfeiçoado e não amar mais a missão do que amar o Deus da missão, porque isso é algo que eu vejo muitos missionários caindo, de amar tanto a missão, de querer tanto fazer tantas coisas, de querer ser enviado, de querer estar fazendo, de querer estar alcançando, que acaba esquecendo o próprio relacionamento com Deus, que ninguém pode sair, né, para qualquer lugar sem antes estar aos pés de Jesus. E saindo para qualquer lugar, o lugar primeiro continua tendo que ser os pés de Jesus, né? Nenhum missionário consegue ir para algum lugar se antes não ser intercessor desse lugar, não se comprometer em oração por todos os lugares que precisam, né? Então, acho que existe esse compromisso do missionário de permanecer também nesse lugar de intimidade com Jesus. Alguém responder mais nessa parte? Tem uma pergunta aqui de alguém que diz assim, olha, temos uma irmã missionária que só precisa de um impulso. O que podemos fazer? Dá um impulso? Dá um impulso. Respondeu já, né? Ué. Quer responder específico? Vai lá, Então, qual impulso, pastor? Então, Que empurrão vai dar? eu já vi ao longo desses anos, né, muitos vocacionados e muitos empolgados que não são vocacionados. Recentemente tive uma conversa séria com alguém que tinha entendido que tinha um chamado transcultural, mas eu comecei a perceber que não tinha. A grande questão é o relacionamento com o Senhor e o relacionamento com a igreja, né? O serviço na igreja local, ele vai trazer clareza e corrigir essas coisas, porque tudo começa aqui. A gente fala, o missionário vai estar lá no campo. O que é o campo? É uma igreja sendo plantada como está aqui. Então todas as atividades serão similares.
só ainda com uma dificuldade maior. Está tudo começando, às vezes é uma cultura diferente, um local diferente, curso diferente. Então, toda atividade que vai mostrar um impulso ou mostrar uma correção de curso, vai ser na atividade na igreja local. Então, o que eu diria para esse que tem uma irmã que precisa de um impulso, explica, conversa com ela, para ela servir ativamente em todos os ministérios da igreja local, que as coisas vão acontecer, a confirmação do Senhor vai vir sobre a liderança dela, a igreja vai reconhecer ela como missionária, e aí tudo que está faltando vai acontecer. Então, isso é o que eu posso contribuir como pastor. Eu tenho muita dificuldade de ver alguém que chega para mim e fala: pastor, quero ir para a África. Beleza? Vamos fazer um evangelismo aqui no final de semana. Não, eu quero ir para a África. Não quer ir para a África, quer passear. Porque o amor para pregar para o africano é o mesmo amor que você prega para o rapaz que está na rua. Pode ser que o Senhor tenha gerado uma identificação com a cultura africana, mas o amor pelas almas não tem pátria. Se somos cidadãos dos céus, não há pátria. A missão não tem a ver com o local, tem a ver com a vontade do Senhor. Então tudo começa no local, né? Não é que só pode ser aqui e depois em outro lugar, mas tudo começa, né, aonde você está plantado. Então esse impulso acontece aí, nesse momento. E eu acho que a partir disso que o Beto falou, né, todas as coisas vão convergindo, né, tudo vai se alinhando, né, o Senhor vai mostrando as portas, as conexões vão sendo feitas, você vai conhecendo o irmão, né, igual a Gerlane, meu pai, conheceu lá, caminhando, isso aí, servindo, até que aconteça, né, até que chegue um momento oportuno, até que as portas se abram, né, e essa irmã, essa pessoa, ela vá servir, seja em outra nação, seja onde for. Né. Ele estava falando que eu lembrei do Mark Swift, né, ele conta esse testemunho. O Mark Swift é autor de várias canções que nós cantamos hoje. Antes dele começar a ministrar, dele viajar e tudo mais, pregando o evangelho, compartilhando suas canções, ele falou para o pastor: pastor, eu quero, Deus está falando que eu vou. Ao pastor: amém, então comece a ser enviado agora lavando o banheiro da igreja. E aí todos os dias ele ia, chegava na igreja, lavava o banheiro, cuidava da igreja, até que chegou o momento oportuno, as coisas convergiram, e hoje Mark Swift é quem é, né? O testemunho de vida que ele tem. Vamos lá. Tem um que eu acredito que a dúvida de muitos aqui, não apenas na questão missionária, mas no geral. Ele pergunta assim: como sei que tenho uma vocação missionária? Porque realmente, às vezes as pessoas falam assim: eu quero ir, e como vocês estavam falando aqui, né? Qual é o impulso? Vocês falaram mais ou menos, mas existem pessoas que nem sabem se é ou não, fica nessa dúvida por causa de direcionamento. Então, o que vocês podem ajudar essas pessoas a entender essa pergunta aqui? Como sei que tenho uma vocação missionária? Eu acho que é muito claro isso, né, para quem vive. É igual uma pessoa que deseja quero ser médico, né? A Bíblia fala: quem deseja ser, né, aspira ao episcopado, né? Então é um desejo que tem dentro de você, que você reconhece isso. Ninguém, né, vai precisar te dizer que é ou não. Eu acho que você só precisa ser direcionado, capacitado naquilo que você já sente no seu coração. Eu, por exemplo, eu não tenho algo assim específico por um país, né, por uma nação, por algo, mas tem gente que tem. Então, quando você tem esse desejo, você mesmo já sabe que tem. Acho que você precisa pegar orientação com alguém, né? Mas para saber se tem, eu acho que a pessoa mais certa não são conselhos, acho que é o que você sente. Se você vê uma foto, você vê um vídeo, você ouve falar. Eu, por exemplo, quando eu comecei a orar pelo Malawi, foi uma coisa muito inusitada, não vou mencionar aqui, né, que aconteceu
comigo, e eu fui ver um vídeo sobre Malawi. Eu estava orando pela África, não pelo Malawi. E aí, quando eu vi o vídeo do Malawi, eu comecei a ver 1, 2, 5, 10, 100, 200, sei lá, não sei quantos vídeos que eu vi em alguns meses. Chegou um ponto que todos os vídeos que eu ia ver, eu já sabia, já conhecia. Então, por quê? Mas eu mesmo consegui perceber que aquilo era um propósito que Deus tinha comigo em relação a Malawi. E aconteceu. Né? O áudio depois, como eu falei na pregação, chegou. Então, mas eu acho que esse sentimento, né, esse queimar o coração, como Jeremias falou lá, né, quando você pensa em desistir, seus ossos se queimam. Então, eu acho que o que você sente, você tem que levar à frente, não abafar isso, não esconder isso, e procurar pessoas, né, que estejam... igual você quer ser vegano, não adianta você andar com quem come churrasco. Né? Você tem que andar com vegano. Então, se você quer, né, ter um propósito de ir a algum lugar que Deus tem colocado no seu coração, você tem que procurar alguém que faça isso. Se você for procurar uma pessoa que não faça isso, você vai ser desmotivado. Então, procure alguém no caminho, na mesma direção, e você vai ser orientado, com certeza. Pode falar, Lorena. Só falar assim com relação à experiência pessoal. Você pode repetir a pergunta, por favor? Ali, como sei que tenho uma vocação missionária? Independente da vocação missionária, para qualquer tipo de vocação, porque tem muita gente na igreja que não reconhece a própria vocação, né? Que por isso só é membro, né? Por isso só é frequentador, porque não entende o teu papel no corpo. Então, eu acho que para você entender qualquer papel que você tenha no corpo, né, além do óbvio, né, que diz na palavra, a gente precisa partir de um lugar de intimidade com Deus. Você orando por isso, você cultivando esse desejo, por saber, Jesus, para que eu estou aqui? O que o Senhor quer de mim especificamente? Enfim, quando algo for gerado no nosso coração, eu não creio que seja a partir de um relacionamento com Deus, gente. Não estou falando de qualquer oba-oba, de qualquer vontade de viajar ou de fazer boa ação, caridade. Eu falo a partir mesmo de um entendimento da parte de Deus, né? Se algo é gerado no seu coração, como que é da sua carne você amar quem ninguém ama? Como que é da sua carne você querer ir para um lugar onde você vai ser perseguido? Ou sei lá, em qualquer outro contexto. Antes, eu ficava muito indignada, assim, porque muitas pessoas esperam que você tenha uma palavra, um sonho profético. Estava até falando isso com eles agora, que um anjo desça e fala para você, não, você foi para tal lugar, que apareça, tem uma visão, Afeganistão na sua frente. Ou, sei lá, Comendador Soares, tem que ter uma palavra, tem que ter um negócio, tem que ter um sonho, tem que ter uma irmã falando para você. E, às vezes, o que Deus quer falar com você não é dessa forma, sabe? Às vezes, o que Ele tem gerado em você é algo próprio da parte do Senhor e que você só precisa tão somente se mover. Não precisa um anjo vir na sua frente, só precisa se mover. Como o Mauro falou, né? Se você quer ser vegano, você não vai andar com quem come carne. Então, se você acha, se alguma coisa passa na sua cabeça a respeito da missão, procura, pesquisa, sabe? Coisa bem simples, sabe? Dê passos de fé, seja intencional naquilo que você acredita. E se não for, você vai saber que não é. Se o teu coração não queimar, não adianta, sabe? Se você não tiver paz, não vai adiantar. Mas se permita. Se permita estar nesse lugar, se permita, né, servir algum projeto ou na sua própria igreja, e tantas outras coisas que existem, sabe, no campo missionário. Mas tão somente se permita. Se não for, Deus vai confirmar que não é. Mas também, se for, glória a Deus, porque começou dessa forma. Eu caí na Casa Amarela de paraquedas. E desde a primeira vez que eu fui, eu nunca mais parei de ir. E eu fui por uma eu estava orando e não vi nada de extraordinário, sabe? Mas eu senti no meu coração que eu tinha que servir em algum lugar. Eu nunca tinha servido. Eu vim de uma igreja há 18 anos. É uma igreja extremamente tradicional, que não se fala de missões, de nada assim, enfim. E eu nunca tinha ouvido falar sobre missão. Mas, lendo a Bíblia, a passagem sobre o serviço, né? Quem quiser ser o primeiro tem que ser o último. E, enfim, eu entendi que eu precisava servir. E eu procurei uma pessoa, falei, você tem contato de alguém que tem algum envolvimento? E ela me mandou o contato da Amanda.
que é a esposa do Daniel, e ela só me deu o endereço. Ela não falou, aqui a gente trabalha com crianças, aqui tem isso. Não, ela só me deu o endereço e eu peguei e fui. E desde a primeira vez eu nunca mais parei de ir, ainda que eu não tenha jeito nenhum com crianças. E o que eu quero dizer com isso? Que foi simples demais. Não teve nada de extraordinário nessa história toda, mas lá eu me encontrei. Lá eu encontrei Jesus, na verdade. Lá eu fui encontrada por Jesus, eu encontrei Jesus e o meu rumo de vida mudou completamente. Eu realmente nunca mais fui a mesma, mas por tão somente ter dado um mínimo passo de fé. Então, às vezes, o que a gente precisa é algo muito simples, de início, né? E depois, com certeza, uma preparação para algo maior, se for necessário. Mas acho que passos simples, mas intencionais com relação àquilo que você acredita é importante. Eu só complementar isso que ela falou muito sério. Porque se você não fizer isso, o diabo vai te distrair. Porque o diabo, às vezes, ele não consegue nos derrubar, mas ele consegue nos distrair. E a coisa que o diabo mais faz para nos distrair é nos dar sucesso naquilo que o Senhor não nos chamou para fazer. O maior fracasso do vocacionado é ser bem sucedido naquilo que o Senhor não chamou para ele fazer. Porque ninguém se reavalia no sucesso, só na derrota. Se você está indo bem, você está bem casado, você está bem no teu emprego, se você está bem financeiramente, você não para pensar, está acontecendo alguma coisa ruim na minha vida. Ninguém faz isso. Ao contrário, você fala, Deus está comigo. Deus está me abençoando. Não é assim? E isso distrai pessoas ao longo da vida toda, ter sucesso naquilo que o Senhor não chamou para você fazer. E nós não seremos cobrados. Você sabe que nós seremos julgados, os crentes, não para a salvação. As nossas obras serão julgadas. Não por aquilo que a gente não fez, mas pelo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Você fez aquilo que eu te chamei para fazer? É isso que será o julgamento das nossas obras. Isso será queimado. Tudo que a gente fez na terra será queimado ou não, ou vai ser galardão. Se a gente fez aquilo que nós fomos chamados para fazer. Jesus falou, eu te glorifiquei na terra, João 17,4, completando a obra que me destes a fazer. Você só vai glorificar Jesus se você completar a obra que Ele te deu para fazer. Você pode matar a fome de todos os pobres no planeta, mas se Ele não te chamou para você fazer isso, você não glorificou Jesus. Porque a obra de Jesus não é com esta terra. Entendeu? Então isso às vezes é meio chocante, mas o que a Lorena falou é importante. Você tem que dar passos o tempo todo para se manter perseverante nisso. Porque senão, você rapidamente, você é tragado por esse mundo. E a vocação, irmãos, você identifica quando você está disposto a pagar, quando você perde o sono, pensando naquilo, quando as pessoas identificam que Deus está naquilo que você faz. E isso às vezes não é o tempo todo, às vezes é um despertamento que acontece, e aí você precisa sim, como ela disse, se manter perseverante, dar passo nessa direção. Porque sabe, irmãos, quando Deus chamou Moisés para falar com o faraó, Moisés teve que ir até o faraó e abrir a boca dele para falar. Para o mar abrir, Moisés teve que levantar o bordão. Você vai ter sempre que fazer a sua parte. Lembre-se disso. Quem que falou com o faraó? Moisés. Quem que saiu de onde ele estava para voltar no Egito, que estava com medo de ser preso? Moisés. Isso ele teve que fazer. Deus não fez por ele. Os milagres foi Deus que fez. Mas quem foi o instrumento? Moisés. Você tem que fazer a sua parte. Senão você vai ficar distraído. Vai completar a sua carreira e não vai ter sentido. O vocacionado nunca vai ficar plenamente satisfeito com qualquer coisa desse mundo. Porque a satisfação do vocacionado está na realização da obra que Deus deu. É assim que você identifica a sua vocação. O pessoal fazendo pergunta e a gente já tomando, né? Tá ficando feio pra gente já. O bicho está pegando pra gente. Continuando aqui, pastor, aproveitar que o pastor está aí já falando, tem uma parte aqui interessante que o pastor trabalha nessa parte da questão de perseguição, e fizeram a seguinte pergunta, talvez de algumas também, de pessoas que estão aqui. Como o missionário se comporta em países com perseguição religiosa? Ele fica escondido?
Pastor Mauro também esteve. O Malau, ele tem essa questão de perseguição não tão forte, né? Alguém já... Daniel também foi no Malawi também, né? Lorena, chegou a algum país de perseguição? Ah, tá, ok. Então, também quem quiser responder por alguma experiência ou também por algum fato, pode responder. Pastor. Então, tem vários casos e tem vários níveis de perseguição, né? Então, vou dar alguns exemplos. Até a irmã esteve aqui na Jordânia, está ali, falei com ela, é um país de perseguição. Eu tive lá na fronteira com a Síria, né, no norte da Jordânia, onde era um local que teve um acúmulo, uma chegada de muitos refugiados, inclusive terroristas. A estratégia da missão ali era uma organização de ajuda humanitária aos refugiados. E o que os missionários fizeram? Inclusive chamaram muçulmanos para ajudar, porque era um bom disfarce. E aí, nas atividades de ajuda às crianças, acessavam as casas dos sírios. E aí acontecia em secreto, pequeno compartilhar de Jesus. Era uma coisa arriscada. Os muçulmanos, eles só ajudavam nas partes práticas, né, ali. Eles não participavam das visitas, né? Então era uma coisa disfarçada. Na hora do devocional tinha que fechar tudo, não podia deixar bíblias em cima das mesas. O ano passado foi pandemia, né? 2019, eu fui dar aula na Jocum. Está transmitindo? Ah. Bom, eu fui dar aula num lugar, num país perseguido no Oriente Médio. E a estratégia lá era um grupo de estudantes escondidos num apartamento. A base era num apartamento escondido. E aí as aulas foram de manhã, as aulas foram à tarde, as aulas foram à noite. Durante uma semana eu dei aula para eles, para o grupo. E era um local que estava numa perseguição bem severa. Uma menina do grupo de missões tinha sido pega distribuindo folheto evangelístico e foi presa, ficou 6 dias presa e depois foi extraditada para o Brasil. Nesse cenário que eu cheguei para dar aula. Então, ali existia, aí o que eu fiz? Eu dava aula, no dia que eu dava aula de manhã, eu saía à tarde para fazer turismo, e enchia minha rede social de foto, né? Oficialmente eu estava, com minha esposa me acompanhou, fazendo turismo, no outro dia também. Então, existia ali um protocolo e existe treinamento para isso. Nós temos um departamento da MTB, que é o departamento exatamente de segurança, onde existem protocolos e treinamentos para como se comportar. A agência missionária tem uma expertise, as agências que trabalham aí têm expertise nisso. Por exemplo, a agência Frontiers, ela troca de nome. Então, os nomes em redes sociais não são os nomes verdadeiros, né? Eu conversava com a irmã lá do líder da Frontiers, o nome dele não é esse. Então, existem vários protocolos de segurança. E em alguns lugares não tem tanta perseguição, né? Existe ali um olhar, né, para que não avance certos limites, e aí todo o pessoal sabe que são cristãos e tal. Então existem casos a casos, mas existem casos escondidos sim, existem situações que correm alguns riscos. Tem um missionário conhecido meu, foi expulso de um país também, há 2 anos, nunca mais pôde voltar, sem explicação, depois de 18 anos no país. Hoje vive em outro lugar porque foi expulso, porque descobriram assim, não é que descobriram, na verdade, eles já sabiam o que ele fazia, mas ele deixou de comprovar o disfarce. Ele tinha um disfarce, que ele trabalhava com reportagem e tal, e ele estava 18 anos lá, ficou tranquilo, deixou de fazer a atividade que dava ali, que não permitia que o governo comprovasse. O governo já sabia, mas não tinha prova. Quando ele deu bobeira, o governo conseguiu comprovar e aí tirou ele do país. Então, são situações e situações, né? Enviaram aqui uma pergunta, mas acho que já responderam, o pastor acabou respondendo. Como pregar o evangelho em lugares proibidos? Então, ele já acabou respondendo também essa pergunta. Agora tem uma aqui específica para o Daniel. Daniel, diz aí, qual é a relação da adoração com a missão? Vai lá, contigo. John Piper tem uma frase muito boa, né? Ele fala que
que a adoração, ela é principal, a finalidade de todas as coisas. A adoração é a finalidade de tudo. Mas como hoje nem todo mundo adora, então missão ela se tornou urgência, ela se tornou prioridade para que todos possam adorar, para que então a gente entre nesse lugar de adoração, né? Quando você vai ler lá Apocalipse 4, Apocalipse 5 ali, João está tendo a revelação de quem é Cristo, da sala do trono, a adoração ali, e ele vê o livro e os selos, e não há ninguém digno de pegar o livro, de quebrar seus selos, né? Então João começa a chorar ali na hora, e aí o anjo fala com ele: não chore, João, que a raiz da tribo de Judá, o leão de Judá, a raiz de Davi venceu, né? E ele comprou com seu sangue para Deus Pai todos os homens, povos, tribos, línguas, nações. Então, com a finalidade de que todos os homens possam se render diante de quem Deus é. Então, o problema é que a gente só pensa em adoração como música, né? A gente não pensa em adoração como um estilo de vida. A minha vida em obediência, cantando ou não cantando, ela é uma adoração a Cristo. Então, eu não posso cantar, eu não posso tocar, mas se o Senhor falou, vá lá pro Oriente Médio, como mártir e morra, perca a cabeça, isso é uma adoração agradável, perfeita, né? Viva, santa e agradável, perfeita ao Senhor. Então, a adoração está totalmente ligada com tudo isso. E agora, falando também no contexto de música, né? Que eu acho que talvez possa ter tido essa intenção na pergunta. A música, ela tem a adoração musical, né? Ela consegue abrir portas em lugares que a gente nem imagina, né? Por exemplo, lá na nossa realidade, lá em Jardim Gramacho, em comunidade, se você chegar na Boca de Fumo, chegar no Traficante, você fala, vamos cantar um louvor aqui? Na hora. Tira um fuzil, tira as armas, para de vender tudo aí. Eles param de vender as drogas lá, vamos aqui louvar a Jesus aqui nesse momento. E todo mundo entra naquele lugar ali, a gente começa a cantar a respeito da realidade de quem é Jesus, né? E o legal da adoração é isso, porque enquanto eu canto que Ele é santo, não é só a respeito dele, mas também está falando a respeito de mim, porque eu me torno semelhante àquilo que eu adoro. Então, enquanto os traficantes estão ali declarando a santidade de Deus, estão declarando a beleza de Deus, eles estão sendo afetados por aquilo que eles estão cantando, né? Então, a missão e a adoração, a música, né, falando mais especificamente, está totalmente ligado, né? Você consegue entrar em lugares que talvez você não conseguiria entrar de qualquer outra forma, mas a música, ela tem esse poder, ela tem esse espaço, né, que ela consegue acessar esses lugares. Então está totalmente ligado, não tem como desligar. É tipo passarinho, não tem como tirar uma asa ou a outra, né? As duas coisas estão ligadas, e a adoração e a missão, elas são fundamentais. Não sei, vocês podem me corrigir, mas é como a conclusão da grande comissão é levar todos os povos, línguas e nações a adorar ao Senhor. Então, ela está ligada. Então, essa parte da adoração na verdade, ela sempre vai ter o início e a conclusão total de todos os povos, nações, línguas, adorando ao Cordeiro. Amém? Missões acabarão, adoração não. Exatamente. A grande comissão, ela tem um término, mas a adoração nunca. Pastor Mauro, vamos lá, Pastor Mauro. Depois vai ser a Lorena, tem um bem específico aqui. A igreja, pastor, vamos lá. A igreja que enviou tem a responsabilidade de sustentar o missionário no campo? Bom, isso é uma pergunta, é uma resposta bem óbvia, né? Claro que sim, né? Agora, eu queria falar de uma coisa muito importante, que infelizmente, a gente enfrenta um dilema muito grande, a questão da igreja institucional versus, né, a missão. E eu acho que acho que todo missionário, né, ele precisa aprender a ter o entendimento de que, acima de tudo, a missão que ele está cumprindo é através da igreja, mas essa missão é do Senhor, né? Quando o Senhor envia um missionário, vou pegar como exemplo bíblico, né, para a gente entender, quando a igreja envia um missionário, e se a igreja faltar,
o Senhor não falta. Então, só para a gente entender, quando Deus manda Elias, por exemplo, para ficar junto ao rio Querite, né? E ali a única maneira que Elias conseguia se alimentar era através dos animais trazendo comida para ele. E a água que ele bebia era do rio, o rio secou. Mas Elias não mandou uma carta lá para alguém dizendo, secou aqui a fonte, né? Era o tempo que Deus tinha para levar ele para outro lugar, né? E Deus levou ele para uma casa de uma viúva, disse que ia sustentar, e a viúva estava passando fome, né? Mas enfim, mas ele também proveu um milagre na casa da viúva. Então, assim, o que o missionário tem que entender, do meu ponto de vista, é que a igreja tem a responsabilidade dela. Mas acima da não responsabilidade ou da responsabilidade da igreja, o Senhor é o Senhor da obra. E em Mateus 10, né, ele quando envia os discípulos, ele diz isso: quero que vocês vão sem nada, vocês, né, vão provar do sustento do meu Pai. Né, ele está enviando, ele é o Senhor da obra. Lá em Lucas 22, 35, Jesus pergunta para os discípulos, depois de algum tempo, quando eu mandei vocês sem nada, faltou alguma coisa para vocês? E eles respondem, nada, Senhor, nada nos faltou. Então eu acho que o grande problema é quando você vincula, você vai para uma missão e você coloca a carga da responsabilidade da provisão diária sobre a igreja. A gente perde a oportunidade de experimentar, de vivenciar milagres divinos. Milagres divinos. Deixa eu, só para poder dar uma recheada nisso, isso eu vivo na minha vida em relação à Casa Amarela. A gente tem uma necessidade financeira mensal enorme, né? A igreja que o pastor, né, Adalberto pastoreia é uma das igrejas que nos ajuda lá também financeiramente. Mas você não vai achar postagem nossa dizendo, olha, acabou a carne na Casa Amarela, acabou o pão na Casa Amarela, faltou a água mineral. A gente não posta nada disso. A gente tem o entendimento de que o Senhor da obra é o Senhor que provê todas as nossas necessidades. E eu posso garantir a vocês, nós vamos fazer 7 anos, a gente está lá 16 anos, né, na casa, lá no Jardim Gramacho, mas a casa vai fazer 7 anos de construída, né, que ela abre todos os dias, como já foi falado. Nunca, nesses quase 7 anos, nunca faltou carne no prato das crianças. Nunca faltou pão ou biscoito para eles lancharem todos os dias. E eu vou dizer aqui, dando glórias ao Senhor. Não, a gente não faz comida, meia pataca. Não é assim que a gente faz comida. A gente faz comida com qualidade, igual a gente faz na nossa casa. Se a gente vai rechear uma carne, é com requeijão, é com bacon, seja com o que for, a gente faz coisas direito. A gente faz comida igual a gente faz na nossa casa. Então, o que eu estou dizendo isso? Baseado, respaldado na provisão celestial. Não postando, não fazendo, né, quem posta tudo bem, não tem problema, quem gosta de postar, mas a gente não posta pedindo, olha, acabou a carne, olha, acabou não sei o quê. A gente não faz isso. A gente tem visto a mão de Deus agindo. O Deus que sustentou milhões de pessoas no deserto é o mesmo Deus de hoje. Então, esse missionário que está no campo, antes dele colocar a resposta dele, a solução dele na igreja, ele precisa saber que tem um Deus que seca o rio ou não seca o rio, que manda o corvo ou não manda o corvo. Ele é um Deus que está acima de tudo. Tem alguém assistindo online e falou assim, testemunha, a Juliana, o pastor conhece, ela estaria aqui. Testemunho do que o pastor Mauro está falando. Eu já vi Deus multiplicar o almoço, que era para 40, render para 70. E ainda sobrar mistura para fazer sopa de noite. Está aqui o testemunho, viu? E ela mandou aqui uma pergunta para todos. Depois eu faço direto da Lorena, tem uma aqui específica para mulheres. Como conscientizar igrejas locais, a partir da liderança, a respeito da importância de missões transculturais? Vai lá, pode começar aí vocês. A gente pode pensar em tortura, pode pensar em surra. Brincadeira, gente. Na verdade,
Não pode nem mais brincar assim, né? Bom, PNA, na verdade, irmãos, significa pastores não alcançados, não é povos não alcançados. Nós temos muitos. Irmãos, eu sirvo no Perspectivas desde 2011, são 10 anos. Sou da equipe executiva, né, diretor de região. E a maior dificuldade está na liderança. Liderança dos pastores. Esse que está o ponto das igrejas locais. Não adianta, porque quando você tem um despertamento, mobiliza um líder de ministério, uma líder de ministério, e ele chega para a sua igreja local totalmente empolgada, vai falar com o seu líder, a maior parte tem dificuldade de se dobrar ao que alguém está falando para ele. Geralmente a pessoa quer ser o pai da criança, ou seja, toda aquela mobilização e empolgação do líder de ministério fica geralmente barrada ali. Então, existe uma dificuldade grande na liderança, que cada vez mais tem se distanciado das ovelhas. Estava falando com o Mauro isso aqui, a gente estava conversando ali. Toda vez que o líder religioso, um pastor, se acha numa posição melhor ou mais espiritual que o restante dos cristãos, ele tem dificuldade de ser edificado pelo corpo de Cristo. Mas, irmãos, a Bíblia nos mostra que todos somos nivelados horizontalmente. As posições, os dons espirituais, os 5 ministérios, não fazem uns serem superiores aos outros diante de Deus. Funções diferentes. E, claro, numa igreja local, a liderança administrativa, a condução do rebanho, aí sim é uma liderança, mas não é uma posição espiritual superior. E o que dificulta a mobilização missionária nas igrejas é a liderança que está distante das ovelhas, que se coloca numa posição superior e aí ela não aceita, não é ensinável. Ele estabeleceu conceitos que são difíceis de quebrar, né? Então, é basicamente essa a dificuldade. Então, a pequena reflexão: se uma igreja não é missionária, ela é o quê? Me diga, o que faz uma igreja que não é missionária? Você pode pegar a sua Bíblia e ver que o sentido de uma igreja é levar o evangelho a todos os cantos do mundo, que envolve a atividade local, a manifestação do reino de Deus, o evangelismo local, mas envolve também pregar em todos os cantos do mundo. Porque Mateus 28, 19, a grande comissão, diz: tanto em Jerusalém, quanto em Samaria, quanto na Judéia, até. Ou seja, é uma ordem simultânea. Então vocês vão e preguem a palavra, façam discípulos ao mesmo tempo em Jerusalém, em Samaria, Judéia e os confins da terra. Então a ordem para a igreja, ela deve evangelizar localmente e fazer missão. Se a igreja faz só um lado, ela não é igreja. Está fazendo o quê? Essa aqui é uma pergunta simples. Se a primeira igreja enviou Paulo e Barnabé, todas as igrejas têm que enviar missionário. Se a igreja não envia missionário, ela não está sendo uma igreja saudável. Então, cada líder ele tem que rever a sua posição diante das Escrituras, não diante do que eu estou falando. Eu só estou expondo a Bíblia, você pode confirmar isso na sua Bíblia, que eu não estou inventando isso. Então, essa que é a questão. Nós, pastores, eu falava isso, nós precisamos ser pessoas ensináveis, pessoas que não se isolam do restante das ovelhas, do rebanho, que são capazes de conversar, sentar e ouvir as opiniões de cada um e considerar o que cada um fala, porque o Espírito Santo trabalha no pastor, mas trabalha na ovelha, naquela pessoa que às vezes está escondidinha, Deus usa. E se o líder ele está fechado a isso, ele dá defeito, porque ninguém está acima de outro, ninguém é totalmente perfeito, todos pecaram, todos são pecadores. Então, essa é a dificuldade para trabalhar na mobilização missionária, para corrigir o curso
de algumas igrejas, não é fácil, porque aí me pergunto, tem igrejas que conseguem pagar aluguel alto, comprar, a moda agora é os super telões de LED, né? Consegue pagar 50 mil num telão de LED, mas não consegue enviar o missionário para o campo e pagar R$2.000 para sustentá-lo. Aí eu te pergunto, é uma questão de escolha, né, irmãos? Eu sou a favor de atrelar o salário do pastor ao investimento missionário. Quer ganhar mais? Vai ter que aumentar os missionários. Eu sou a favor. Eu estou falando e eu sou pastor de igreja, tá? Não estou falando da igreja dos outros, não. Então eu posso falar tranquilo, né? É isso. Porque eu conheço igreja que o pastor ganha 50 mil. E o investimento de missões é 5 mil. Vem cá. Por que o pastor é melhor do que o missionário? Entendeu? É a minha opinião, mas eu sou um cara meio doido, não reparem não. É isso, cara. É isso. Essa é a minha opinião. Então, essas coisas têm que ser ressignificadas. Porque nós não estamos aqui para oferecer salários milionários a pastores. Nós estamos aqui para levar o evangelho do reino a quem não conhece. Nós temos que fazer isso. Então o investimento maior da nossa igreja precisa ser o evangelho chegando onde não chegou. O evangelho chegando nos cantos escuros da nossa cidade, aos bairros que estão necessitados. O evangelho tem que chegar. Custe o que custar. Entendeu? Né? Então, é isso. Compliquei ou facilitei? Aliás, teve uma pessoa aqui online que falou assim, eu vou dar endereço de alguns pastores para o pastor Adalberto visitar. Não, tá vendo? Fala para ele aí, ó, se Deus mostrou para ele, vai cobrar dele. Espírito não é meu. Deus falou com ele, é para mim. A mim já me cabe maus dias que eu tenho. Vai lá. Só completando o que o Adalberto falou aqui perfeitamente. Mas tem lugares, tem casos que, cara, não tem o que fazer. Infelizmente não tem o que fazer, né? Que eu... Pede para sair. Né? E eu creio que a gente pode encaixar isso nos lugares daqueles que estão causando enjoo na pessoa de Deus, né? Que causam enjoo, que não são quentes nem frios, são mornos. Tem aparência de que tá vivo, tem aparência de que está quente, mas está morno. E Deus está vomitando-os da sua boca. Então, se não consegue parar, Atos 13, né? Se não consegue parar para ouvir o Espírito Santo, não vai ouvir o missionário, não vai ouvir o irmão, porque, não, ele é só missionário, eu sou pastor, senta aqui que eu vou te ensinar, senta aqui que você vai aprender, né? Mas o corpo é isso, é um aprendendo com o outro, é aquilo que você entendeu, é aquilo que eu entendi juntos, né? Eu não tenho a revelação sozinho, eu não sou igreja sozinho, nós somos a igreja, né? E eu acho que é a partir desse lugar, é de submeter a sua vida uns aos outros. Atos 13, né? Estavam todos juntos, reunidos, ministrando ao Senhor, jejum, oração, né? E o Espírito veio e os mandou separar Paulo e Barnabé para a obra do ministério, né? Então, se não está ouvindo o Espírito, não vai ouvir, irmão. Então é coisa... Vou fazer a opção A do Adalberto. Tá legal, Irmãos, Paulo. nós não somos chamados para criar grandes ministérios. O problema de hoje é o seguinte: as pessoas querem criar ministérios com sucesso. A igreja está virando time. A pessoa tem amor pela igreja, pelo logo, vestir camisa, vestir bandeira. Irmãos, não se apaixone pela noiva, ela já tem um noivo. Se apaixone pelo noivo, a noiva já tem um noivo, e o noivo é ciumento. Então não são ministérios que são o nosso foco. Eu vejo muitos lugares, eu fui outro dia pregar numa região do Rio, agora tem cuidado até para falar, né? Senão eu saio da parte que edifica para a parte que não edifica. Eu fiquei impressionado, as igrejas tudo parecidas. Time, tinha pisca-pisca na porta chamando para entrar, bandeira. Quanto que não se gasta nisso? Vai perguntar se tem um missionário. Não tem. Porque há um orgulho, e a culpa é nossa. Quem
quem está ali é culpado, que alimenta isso. Se tem um líder maluco, é porque tem uma ovelha que gosta daquele líder, que tem orgulho de pertencer a esse time, a minha camisa, a minha igreja. Olha só, é um sucesso. Irmãos, nós não viemos aqui para fazer sucesso, nem para encher a igreja. O Senhor nos separou, estamos vivos para pregar o evangelho onde não foi pregado ainda. Então, não são sonhos ministeriais. Nós não temos que ficar apaixonados pela nossa igreja local, no sentido de ter um orgulho. Nós amamos a nossa igreja local porque o Senhor nos plantou nela, mas não como tipo uma corporação, um time. Porque é esse amor distorcido que tem hoje. A pessoa, não, é a minha igreja, aí um não fala com o outro não fala com um. E era sempre um aparato motivacional, impressionista, disputando com o outro. Não existe isso. Não existe isso. Uau. Quer falar, pastor Mauro? Então vamos passar aqui para a pergunta direto para a Lorena. Eu acredito que seja bem específico. Da questão de... ok. Espera aí. É que foram tantos... Está cheio de perguntas aqui. Ok. Sobre isso... Não sei, Lorena é solteira, né, Lorena? Né? Então, vamos lá. Tem uma pergunta que diz assim, no campo missionário, as mulheres solteiras têm maior dificuldade em ter credibilidade? Vai lá, se vocês também quiserem comentar sobre algum envio ou de missionários que conhecem, história. Acho que na maior parte do contexto, sim. Né? Pensando no contexto geral de missão, sim. Porque na maioria das culturas, a mulher ela é mais bem vista quando ela é casada, quando ela tem filhos. Né? E em alguns lugares até o sexo do filho, né, importa, se é menina, enfim. No Brasil, eu acredito que não exista tanta falta de credibilidade, ao meu ponto de vista, né, em missionários solteiros, né, contexto Brasil, assim, e também dependendo bastante da região, né, porque regiões mais distantes, né, que apesar de ser no Brasil, vivem numa outra realidade, isso influencia muito, né, até eles ganharem o missionário ganhar respeito, né, da região e tudo mais. Então, eu acredito que, na maior parte, sim. Na maior parte. Mas, se quiserem falar, acho que a Adalberto sabe melhor. Eu vou contar, até falar aqui do meu caso. Eu passei 3 anos num campo, e no Brasil, né, foi em Minas Gerais, e assim, a gente percebeu, porque eu fui só para liderar um trabalho, e depois os meus pais foram. Então, assim, a referência eram os meus pais. Porque, tipo assim, para eles, por ser cidade pequena, ter uma mulher ali sozinha era bem difícil ganhar essa credibilidade no sentido de estar ali só, quem é ela, de onde veio. Então, com a chegada ali dos meus pais, e principalmente pelo meu pai, por ter... Ele é muito assim, ele fala com todo mundo, parece prefeito, sabe? Então, ele criou uma amizade muito grande na cidade. Então, a referência foi o meu pai. Tipo assim, então, esse suporte. Então, tem sim, até no Brasil, dependendo da cultura, as mulheres acabam tendo uma dificuldade. Não falo pela experiência. Agora, quanto mais em países de perseguição muçulmana, então é bem mais difícil. Né? Não sei se os pastores, o Daniel, querem falar alguma coisa. Pode. Queria só complementar que, assim, que sim, existe, né, essa dificuldade, mas essa dificuldade ela não pode ser colocada como uma barreira para ninguém. Exatamente. Deixar de ir porque é solteiro, porque o solteiro ele tem que cuidar das coisas do Senhor, né? É bíblico que cabe ao solteiro cuidar das coisas do Senhor. Então, independente de credibilidade ou não, existe um lugar para que esse solteiro esteja, né? E ele precisa estar nesse lugar. E tem muita gente que coloca exatamente essa barreira. Ou por ser mulher, ou por ser solteiro, não vai. Eu vou esperar primeiro fazer todas as outras coisas. E tem pessoas também que, nesse meio, acabam colocando... isso eu falo por experiência própria, porque eu tenho amigos que tinham dificuldade de ter um olhar para a missão, porque almejavam tanto casar, né, que viam, não, se eu estiver no campo, eu não vou casar. Se eu estiver no campo, eu não vou conhecer alguém. E eu conheço mesmo pessoas que entendiam que precisavam fazer algo, mas não faziam por causa disso.
E isso é o que não pode acontecer, porque se você ama, é considerar a vida como preciosa, né? Então, isso aí já é um princípio que foi quebrado. Verdade. Pode falar, pastor. Quero falar. 70% da força missionária mundial é feminina. Porque os homens são frouxos. Os meninos estão distraídos em brincadeiras de meninos até 30, 35 anos. Os meninos não querem compromisso nem com o Senhor. E as mulheres estão indo. São mais dedicadas. Têm pago um preço alto por isso. Porque o ministério da mulher é complementar. Mas elas têm dito sim, mais do que eles. Têm sofrido com a dificuldade de credibilidade. Têm sofrido em, às vezes, estar em países cujo a palavra da mulher não tem valor como a do homem. Eu conheço uma missionária que tem 15 anos de mundo muçulmano. Já foi perseguida, sofrida, é uma pessoa que a missão talhou ela é hoje uma pessoa forte, uma pessoa difícil, guarda marcas profundas, porque ela disse sim, não conseguiu se casar ainda, espero que se case, mas o problema está na omissão masculina. Esse que é o problema. Esse é o problema. Os homens têm medo de confiar e depender do Espírito Santo. Eles confiam mais na sua força do trabalho e estão menos disponíveis de ser sim. É um problema grave. É um problema grave. Eu sou professor de missões há muitos anos e sempre tem mais mulher. Qual é a proporção lá da Cultive? Sempre assim. Ó quem está aqui, ó. Olha só. E ó o resto aqui. E Daniel. Tá vendo? É assim sempre. É mais difícil? É sim, mais difícil. O que eu quero dizer para as mulheres, continue dizendo sim, orem mais, mas quero dizer o seguinte, não se preocupem em não serem reconhecidas pelos homens, porque no céu serão, e que o seu nome morra com o seu corpo, mas o nome de Cristo seja conhecido através da vida de vocês. O seu compromisso é com o Senhor. E homens, virem homens conforme o modelo que Deus criou lá em Adão. Dispostos a assumir compromisso, a gerenciar, a cuidar, para não expor as mulheres a ter que fazer aquilo que seria trabalho masculino. Isso é sempre um problema no campo missionário. Uau! A gente até fica sem... Então, qual é a outra? Qual é a próxima? Para a gente encerrar aqui, gente, também passou rápido. Temos aqui mais algumas perguntinhas bem rápidas, tentar responder aqui. Missionários que são enviados... Eu acho que essa aqui teve algum problema. Vamos lá, passou aqui. Missionários que são enviados e esquecidos pela igreja, como corrigir esse erro? Ou passou, está passando a pessoa. Vai lá. Nós abraçamos uma missionária esquecida no campo. Nós abraçamos. É assim que se corrige o erro. Tenho uma alegria, um privilégio de ter ela, é a Viviane, que está no Sertão, que foi esquecida no campo missionário. E o privilégio é nosso. Glória a Deus. De abraçar ela, cuidar dela. Hoje, ela nunca pagaram o INSS, né? Nós pagamos o INSS, desde quando começamos. Cuidamos dela, quando ela precisou vir ter uma amiga que teve uma doença terminal grave, nós pagamos a passagem dela para vir. Nós temos o privilégio de cuidar dela. É claro que existem marcas que é complicado, a gente sempre conversa, eu e ela fala, eu estou aprendendo, né? Que eu nunca fui cuidada, nunca fui tratada, eu tenho dificuldade de me abrir, normalmente eu quero fazer as coisas sozinho, me virar, porque nós gerimos, vamos dizer, os recursos, não na nossa conta, gerimos os mantenedores dos missionários, a gente se preocupa como é que está o sustento da pessoa, se ela tem o suficiente, e vai atrás, a gente tem um planejamento, né, um projeto missionário, onde a gente sabe que quanto o missionário precisa para estar lá, e a gente, como igreja, se responsabiliza em manter o sustento completo, mesmo que tenha parceiros ministeriais que ofertam na vida.
mas nós que cuidamos. Por exemplo, as 2 missionárias que voltaram do campo agora e vão para o Himalaia em abril, eu liguei pessoalmente para cada um dos mantenedores e falei, olha, não corta o sustento, porque elas vão estar aqui nesse período, elas precisam de capacitação, estão estudando e vão ter treinamento de islamismo, de budismo, de hinduísmo, então tem um custo grande, então continue investindo na vida delas, que elas estão aqui, mas continuam sendo missionárias. Então, um compromisso nosso. A Viviane, a gente sempre fala, ela abre o coração com a minha esposa, ela está aprendendo, dá trabalho, porque é uma pessoa que foi magoada pela igreja. E às vezes pode ter barreiras, né? Mas para nós, como igreja, como pastor, é um privilégio ter ela sendo agora nossa missionária. A gente tem realmente uma alegria de falar, a Viviane é nossa missionária. Uau. Foi abandonada, está sendo cuidada, restaurada num relacionamento saudável com a igreja, de troca, e nós temos uma alegria de receber ela mais de uma vez por ano. Vamos agora em fevereiro visitá-la no campo, estar lá com ela, dizer, estamos aqui, não só mandamos dinheiro, nem ligamos, mandamos zap, mas estamos aqui todos para estar contigo. Então, assim, é isso, é assim que se conserta isso. Eu queria falar do outro lado, né? O lado da igreja visionar e responder, e o lado do missionário que está lá abandonado pela igreja, né? Esse missionário que está abandonado pela igreja, né? Só complementando aquilo que eu falei agora há pouco, ele precisa entender, né? Que Deus, como aconteceu com Paulo, por exemplo, quando recebeu Epafrodito, né? E quando recebeu outros homens, outras pessoas, quando vieram trazer provisões para ele. É importante o missionário entender, o missionário que está lá, que se sente abandonado, né, que Deus vai levantar alguém na hora certa, né, para poder sustentá-lo. Então, como eu contei agora há pouco, nós temos essas experiências. Não é fácil depender do Senhor, como eu falei, da nossa experiência com a Casa Amarela, ou o próprio Malawi. A gente teve agora a última experiência em abril, a gente foi para fazer 2 poços. A gente cava poço lá no Malawi, é muito caro, né? Não é barato. Então, cada poço custou, o último foi $4.500 cada um. Quando a gente foi fazer um poço, o outro poço ia ser gratuito, porque ia consertar o poço que deu defeito. O último poço deu defeito, a empresa tinha que fazer. Chegou na hora, a empresa enganou a gente, mandou uma outra empresa no lugar deles, e o poço que ia ser consertado não tinha como ser consertado. Bom, a gente estava no vilarejo, sem energia elétrica, sem nada, e de um dia para o outro nós recebemos uma oferta de R$23 mil, e nós conseguimos fazer o poço. Então, assim, é você entender que quando você está no campo, você não está no campo por você. Você não está, né, embora você tenha uma representação institucional, né, mas você representa o próprio Jesus. Você está ali como o Jesus para aquele povo. Então, toda a provisão, eu gosto de dizer essa frase, né? A provisão ela vem de acordo com a necessidade. O missionário está no campo, ele precisa entender que ele está no campo porque o Senhor o enviou. E se o Senhor enviou, o Senhor vai sustentá-lo. Pode falar, Daniel. Completar o que eles dois falaram. E aí a gente pode olhar assim, numa visão macro e pensar, não, tá, mas a igreja. A igreja tem o recurso suficiente para poder enviar, né, onde catalisa todo o recurso, envia. E tem, mas também, né, isso pode começar a partir de nós, né? Quanto custa um Big Mac? Quanto custa um lanche no McDonald's, seja onde for, né? E se a gente não está disposto a abrir mão de um Big Mac, então a gente não está disposto a perder a vida. A gente não está disposto a perder a vida aqui na Terra. Né? Então, pode começar por mim, por você, pequeno que seja, por experiência própria. Né? Os seus R$10, os seus R$20, o missionário pode ser tudo para ele no campo. Pode ser tudo. Então, comece por você, envie, né? Pegue do seu, faça lá, mande uma mensagem, às vezes um WhatsApp, né? Uma conversa e perguntar como você está. Estou aqui, quero orar por você, uma ligação faz toda a diferença. Né? Então, o missionário ele não só necessita de dinheiro, né? O missionário necessita de calor humano, de oração, de amigos, de pessoas que vão estar junto com ele, somando, seja no que for, mas que vão estar ali juntos ali também. Interessante, o pastor Adalberto falou exatamente sobre esse cuidado, porque quando ele falou assim, a gente não só
manda oferta em sustento, não só liga para o missionário, mas também nós vamos lá. Então, como é importante para quem está no campo, irmãos, é importantíssimo receber a visita daqueles a quem chamamos de irmãos. Como isso fortalece o missionário. Ah, vou passar 5 dias, passe 1. Mas como é importante para quem está no campo. Porque eu sempre falo isso, quando alguém é enviado, ele sofre automaticamente, mesmo que talvez alguns com maior tempo, outros menor tempo, ele sofre o choque cultural. Em questão tanto de comida como de clima, até mesmo das pessoas, da cultura local. Então, ele já está ali se sentindo muitas vezes sozinho. Então, quando a gente deixa ele, só manda o dinheiro como se fosse assim, então o teu salário, é a mesma rejeição. Então, isso é importante, que a igreja seja participante. A igreja precisa participar junto, ela não é que paga o missionário, ela é participante da missão. Então, assim, é muito boa essa pergunta. Inclusive, responde quem fez aqui, que a gente vai já encerrar. Deixar a Lorena falar, só para completar que fizeram aqui uma outra pergunta, dizendo assim, olha, eu acredito que tudo que vocês falaram, responderam ela. Quero ser enviado, mas não tenho mantenedor. Isso me dá medo de ir. Minha igreja é humilde. Então, depois eu vou dar o pastor Mauro já coça a mão para falar. Depois eu vou dar o tempo para todo mundo fazer suas conclusões, depois da Lorena. Se alguém quiser comentar sobre essa última pergunta, pode falar, Lorena. Eu queria falar bem rapidamente, só numa visão enquanto igreja, assim, da pergunta anterior, né, que vai muito da mentalidade, né? E se a gente ainda não tem essa mentalidade de corpo, a gente precisa muito urgentemente orar, né, para ter essa mentalidade de corpo, porque o missionário ele continua sendo corpo. Quem está lá longe, né, quem estava com a gente e agora não está mais, ou quem está lá e você não conhece, ele continua sendo seu corpo. Então, se a gente não tem sentido a dor, ou a solidão, ou as dificuldades, é porque a gente não está no corpo, não está bem vinculado. A gente é uma prótese, né, que faz parte, mas consegue ser retirada do corpo. Né? E existe uma diferença bem diferente de ser corpo, porque se eu bato o meu pé, o meu corpo todo sente, não é só o pé. Né? E o missionário ele tem necessidades iguais, né? Todas as necessidades que nós temos aqui, o missionário também tem lá, né? E nós, como igreja, a gente precisa orar para ter muito essa mentalidade. Como o Mauro falou, ele estava comendo um misto lá de banana que ele fez, e ele olhou para o Togo e ele lembrou, poxa, ele não tem. E a gente precisa, racionalmente, também orar para ter essa mentalidade, porque o missionário ele usa shampoo, ele usa condicionador, a roupa dele uma hora vai rasgar, ele precisa de desodorante, ele também tem direito de comer um Big Mac. Ele não tem direito de receber uma oferta só no momento em que ele vai para algum lugar. E o missionário, em todo momento, ele está precisando de alguma coisa. Ele vai ter necessidade de ter algum recurso para algo. Né? Seja para comprar um band-aid, seja para comprar um remédio, ou qualquer outra coisa. Né? Se a gente tem envolvido, né, com tantas pessoas, às vezes a gente se sente sozinho, no meio de tantos amigos, quem dirá eles lá, que às vezes estão sozinhos literalmente, ou estão longe de suas famílias, de amigos, de todo mundo. Então, assim, é corpo, isso é corpo. Né? A gente precisa ter essa mentalidade de corpo, não só num templo, né? Mas o corpo geral, porque Jesus, quando olha lá de cima, ele não vê a igreja presbiteriana, a igreja assembleia, não, ele vê uma igreja. É uma igreja, a gente divide tudo. Então, assim, a gente precisa voltar, né? Fazer esse caminho de volta e orar para Deus. Mostra, Senhor, a essência da igreja. Qual é a essência da igreja? Eu quero ter a mentalidade de igreja, eu quero chorar com aquele que chora, eu quero sentir o que meu irmão está sentindo, eu quero ir junto com ele, nem que seja em oração, nem que seja em um cuidado, né, de perguntar como ele está, de dizer, estou orando por você, e de fato se comprometer em oração por esse irmão. Né? Então, assim, enquanto igreja, eu falo isso para consciência nossa, sabe, geral de igreja mesmo. E uma coisa para a gente fechar aqui, os pastores agora fazem uma conclusão, tá bom? A gente
quando tem a noção, fala-se que a gente veio aprendendo isso, de que às vezes um missionário vem no campo de férias e às vezes a gente lota a agenda dele para ele ir em todos os lugares. Mas não pode levar ele, porque ao invés, né, só de pregar, porque você não leva ele, que a gente, né, não leva ele para tomar um lanche, para tomar um sorvete, para ir na praia, no shopping. Ele é humano. Ele gosta dessas coisas, nós gostamos, né? Então, às vezes, a gente só crê que o missionário, quando vem do campo, ele tem que pregar, porque ele precisa levantar mantenedores e corre para... Enfim, então, isso faz parte do cuidado. Depois, se vocês quiserem conhecer, existe uma agência chamada SIM, SER, Cuidado Integral Missionário. Também trabalha voltado para essa especialidade do missionário, né? Então, está aí uma dica. Queria, então, o pastor Adalberto, Daniel, pastor Mauro e Lorena, finalize aí com as suas conclusões para a gente encerrar esse momento. Irmãos, a gente falou muito de problemas, né? Debatemos, assim, situações difíceis entre missionário e igreja, mas eu penso, como o pastor Mauro, se o missionário foi chamado pelo Senhor, se ele estava envolvido com a sua igreja local, as coisas vão acontecer no tempo do Senhor, do jeito do Senhor, mesmo que a igreja seja humilde. Os mantenedores virão, os recursos virão, porque a missão é de Deus, não é do missionário, não é da igreja. A igreja serve a missão de Deus. Então, se Deus chamou, ele vai acontecer. Boa parte dos problemas são porque os entendimentos não são assim. Missionários, a igreja às vezes erra quando espera se relacionar só com o serviço do missionário. E é por isso que ela não consegue honrar o missionário quando ele está de férias, porque ela corta o sustento se na pandemia teve missionário que teve sustento reduzido, porque ela está se relacionando com o serviço, não com o missionário. Se ele não está fazendo, então eu não vou dar. O missionário é a igreja evangelizando onde ela não está plantada. Evangelismo é quando você inclui crentes onde você está. E a missão é quando você inclui crentes no reino de Deus onde você não está. Então o missionário é a igreja. A igreja ela tem que se relacionar com o missionário. Aí ela vai entender que o missionário precisa ir ao cinema, que precisa ir férias. E quando ele volta de férias, não gastar todo o tempo para mobilizar, não, separa um tempo de descanso e depois sim, que ele possa mobilizar mais um tempo de descanso. Normalmente a gente gosta de aproveitar Cabo Frio lá, arruma um passeio em Arraial do Cabo, para esse tempo, porque a gente precisa aprender a se relacionar com o missionário e não com o serviço. Porque senão você nunca vai ver, você vai ver o missionário como uma pessoa diferente. O missionário, como a Lorena falou, a mesma necessidade. Então você tem que se relacionar com a pessoa, isso vai diminuir muitos problemas e principalmente entender que Deus chamou. Se Deus chamou, tem muitos problemas de pessoas, missionários que não foram chamados por Deus. Entendeu? Também tem isso. Missionários que quiseram ir no peito, na raça, no pulso, que receberam e não foram reconhecidos como vocacionados, mas quiseram ir porque queriam. E aí enfrentaram e criaram problemas aonde não deveriam ter. Tem essas situações também. Então, agora, se Deus chamou, se é a certeza que Deus chamou, como o Mauro falou aqui, em todas as respostas dele, Deus vai prover no tempo dele, do jeito dele. Nós precisamos ter fé e fazer aquilo que é a nossa parte, nos relacionar com ele. Então, é isso. Acho que só isso mesmo. Nem muito o que falar não, mas é só confirmar tudo que já foi falado, né? Porque, na verdade, missão, ela é algo prazeroso, né? É algo prazeroso você responder, né? Você dá uma resposta ao Senhor, né? Daquilo que Ele te vocacionou, daquilo que Ele te chamou, né? E você olhar para a sua vida e você olhar para as Escrituras e você falar, cara, o que eu estou vivendo parece com isso aqui. O que eu estou vivendo aqui na minha realidade parece com isso aqui. Meu amigo, isso é o maior prazer que existe, né? De você olhar e você falar, cara, minha vida está sendo um pouco parecido com a vida dos apóstolos, um pouco parecido com a vida da igreja em Antioquia, com o que o Senhor estava fazendo ali, o Espírito estava fazendo, né? E você pode até achar, mas estar engajado na missão é loucura. Não acho loucura, eu acho loucura é não obedecer. A não obediência, essa é a verdadeira loucura,
né? Porque para quem entende que obedecer é melhor do que sacrificar, e obedecer é melhor do que qualquer prazer desse mundo, mesmo que me custe tudo, ainda assim, isso para mim é tudo. Isso para mim é mais valioso do que qualquer lazer, qualquer passeio, qualquer coisa que eu possa ganhar nessa vida. Perder a vida é mais prazeroso. Então é isso. Não desista, não desanima, mas vá, seja obediente. Seja obediente. Amém? É isso. Eu queria só, para finalizar, dizer que o Cordeiro há de fazer o que ele disse que vai fazer. As promessas e a palavra do Senhor não vão passar. A igreja gloriosa, né, ela vai acontecer. Jesus está equipando a sua igreja. Então não fique de fora disso, amado. Muitos, né, como uma vez eu ouvi um pastor dizendo, muitas pessoas ficam só contemplando, né, o Cordeiro, ficam só olhando, e outros estão indo onde o Cordeiro está indo. Então faça a sua parte, se enganje, entre no propósito. Por mais que a igreja, instituição, esteja tão distante daquilo que a gente entende que deveria ser, há uma igreja que está fazendo a vontade do Senhor. O Senhor não perdeu o controle da história. O Senhor está cumprindo todo o propósito que Ele tem. O Senhor já sabia de antemão que a igreja, né, a própria Bíblia menciona sobre a apostasia. Então, minha palavra para você e para todos nós, amados, vamos nos enganjar, vamos dar as mãos uns aos outros e vamos respirar fundo e seguir em frente. O Cordeiro, né, que venceu, ele conta com você, ele conta comigo, e nós precisamos seguir avante. Deus te abençoe, querido. Gente, eu tenho nem o que falar, posso orar? Posso? Vamos colocar de pé? Não tem que complementar. Falar o que mais? Então, ora, Lorena. Amém. Paizinho, é maravilhoso, Jesus. É maravilhoso ter os nossos olhos abertos por Ti, Pai. É maravilhoso ter a oportunidade, Jesus, de nos reunir com os nossos irmãos livremente, Pai, enquanto vários irmãos nossos não podem ter essa liberdade, Pai. É maravilhoso ter tantas Bíblias, Senhor, aqui reunidas, Senhor, enquanto às vezes em países não tem a mesma quantidade de Bíblia que nós temos aqui nesse pequeno lugar, Pai. E eu te louvo, Jesus, eu te agradeço, Senhor, por cada Bíblia, eu te agradeço, Jesus, por cada pessoa que está aqui, Jesus, e que pôde ouvir, Pai, da verdade do Teu Evangelho, Pai. Aqui não queremos levantar bandeira, Senhor, alguma. A única bandeira que nós levantamos é Cristo, Pai. O Senhor é a nossa bandeira, Jesus, o Senhor é a missão, Jesus, nós queremos nos engajar, Pai, na missão do Senhor, que o Senhor já está fazendo, Pai. Então nós pedimos, Senhor, nos dê a graça, Pai, de corresponder, Pai, ao Teu chamado, Senhor, desde o início, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, inclina os nossos corações, Senhor, coloca dentro de nós um senso de urgência, Pai, não porque o Senhor perdeu o controle, Jesus, mas porque é um privilégio, Senhor, poder fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Senhor, sensibiliza o nosso coração, Jesus, para corresponder, Jesus, à dor do Teu coração, ao clamor do Teu coração. Compartilha conosco, Jesus, o que o Senhor está fazendo, Pai, que nós possamos, antes de tudo, abrir mais as nossas Bíblias, Senhor, para termos a direção de toda e qualquer coisa da nossa vida, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro por cada um aqui, Jesus, para que não seja apenas mais um congresso, uma conferência, um ajuntamento, Senhor, mas que seja um dia, Senhor, de posicionamento, Pai, um dia de comprometimento, Jesus, com a missão do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor, atinja, Senhor, como uma flecha flamejante, Senhor, cada palavra aqui no coração dos meus irmãos, Senhor, que não seja, Jesus, uma emoção, que não seja, Senhor, algo legal, algo lindo, algo surpreendente, Senhor, porque é muito sério, Pai, é muito sério o que o Senhor está fazendo, é muito
sério os mais de 7.000 povos não alcançados, Jesus. É muito sério, Jesus, o que acontece ao redor do mundo e também o que acontece aqui ao nosso lado. Então, que tão somente o Teu Espírito nos mova, Senhor. Nos mova, Senhor. Venha compelir os nossos corações, Senhor, a corresponder tudo isso, Pai. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigada. Somos gratos a Ti por esse dia, por essa tarde, por tudo que o Senhor tem nos concedido, Jesus, pelo grande privilégio, Pai, de poder servir, Jesus, a um Deus tão grande como o Senhor, Pai. Muito obrigada e em nome de Jesus, amém.